sequência nossas aulas de teologia e hoje nós vamos estudar o capítulo de número 6, que fala os atributos morais de Deus. Eu quero convidar você a fazer leitura do capítulo de número 6 e versículo 3 do profeta Isaías, que diz assim: E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. O que é que o profeta Isaías está declarando aqui? Aqui ele está declarando 3 vezes santo, ele está dando uma ênfase à santidade de Deus. Então ele está nos mostrando aqui que Deus ele é santo e declarando 3 vezes santo, ele está dizendo que a santidade de Deus é o atributo moral mais elevado de Deus. O profeta Isaías está dizendo, está dando essa ênfase, porque a santidade é o atributo moral de Deus mais elevado, é o mais sublime, é o mais puro. A santidade de Deus, Deus é santo, ele é único e exclusivo de Deus. A santidade única, pura e verdadeira é de Deus. Por isso o profeta Isaías está declarando 3 vezes santo aqui nesse versículo, do seu livro, do capítulo 6 e o versículo de número 3. Logo abaixo nós temos escrito também no livro de Salmos, capítulo 97, verso 2, que diz assim: Nuvens escuras e espaços o cercam, retidão e justiça são a base do seu trono. O que nós vemos aqui no livro de Salmos? A justiça de Deus. Justiça também é o atributo moral de Deus. Deus ele é justo, assim como ele é santo, porque ele é santo, a sua santidade exige justiça. Então Deus faz justiça porque ele é santo. A justiça é a santidade de Deus em ação. Amém? O que é moral? A moral é uma regra de conduta que não distingue tempo, lugar ou pessoa. Quem adota uma conduta moral íntegra agirá da mesma maneira ontem, hoje, aqui ou em qualquer lugar, diante de um mendigo ou de um príncipe. Sua conduta será normatizada não pela situação ou implicação desta, e sim pelos seus valores morais. Amém? Então Deus por si próprio também estabeleceu a sua norma de conduta, ou seja, a sua moral, ela que rege as ações com todos os homens. Nós podemos entender então que através da moral de Deus é o seu proceder, é a maneira que Deus procede através de sua moral. Ele vai proceder tanto com os justos como com os injustos. Ele vai proceder da mesma maneira tanto com os bons quanto com os maus. Por quê? Porque ele é santo e ele é justo. Para exemplificar aqui a justiça de Deus, a justiça de Deus é na mesma medida oferecida para bons e para os maus, e cada um recebe o que lhe é devido. De que maneira? Através de suas obras, tanto boas quanto más. Mais à frente nós vamos ver a diferença entre as obras do bem e do mal, e a aplicação da justiça de Deus. A parte A do nosso estudo de hoje, que fala sobre a santidade, diz assim: tanto no hebraico kadosh quanto no grego hagios, a palavra santo é usada com a ideia de separação. Então Deus, ele sendo santo e sua santidade é única e exclusiva de Deus, então ele é separado. Separado do quê? Ele é separado do pecado. Por quê? Porque ele é um Deus que não peca, ele é impecável. Dele não sai pecado, Deus não peca. E por causa disso, ele é separado tanto dos anjos e tanto dos homens, a sua criação. Por quê? Justamente por causa do pecado. Se ele fosse ter comunhão com o pecado, ele não teria como fazer justiça. E se ele não puder fazer justiça, ele não poderia ser santo e reto. Então, ele tendo comunhão com o pecado, ele teria que deixar de ser Deus. Ele não poderia mais ser Deus. Amém, meus amados irmãos? Então, por isso que ele é puro, reto e santo, e a sua santidade é a mais elevada, é a única e exclusiva de Deus, a santidade pura, única e exclusiva de Deus.
Amém? A Bíblia, ela fala muito sobre homens santos, né? Declara muito sobre santos, mas essa declaração de santidade e perfeição, né, não quer dizer que o homem ele consiga alcançar essa perfeição. Não. A Bíblia ela se refere à santidade tanto para o homem, né, a criação de Deus, porque o homem ele está em busca da santidade, ele está em busca da perfeição, mas essa perfeição só vai ser alcançada naquele grande dia em que o Senhor irá chamar, irá buscar a sua igreja. Então, nesse dia será alcançado essa perfeição, porque Deus irá nos dar um corpo transformado e nós vamos ser transformados, né? Vamos sair de um mundo, né, de iniquidade, de pecado, para estar do lado dele. Então, ele vai nos transformar porque nós fomos fiéis a ele aqui na terra. Amém, meus amados? Então, o fato de a Bíblia chamar alguns de santos, né, não quer dizer que somos perfeitos, mas somos santos porque estamos em busca dessa perfeição, estamos em busca da santidade, estamos sendo santificados, né, através de Deus. E para nós chegarmos para perto de Deus, né, como Deus ele é separado do pecado, e nós vamos ver aqui dentro da lição que Deus está separado tanto do homem, que é a sua criação, e também dos anjos, né? De que forma e por que também, se os anjos estão lá no céu, como que estão separados de Deus? Nós vamos ver isso também, tá? Mas a Bíblia, ela se refere à santidade, né? Por causa que nós estamos buscando essa santificação. Nós não somos perfeitos, nós estamos buscando esse aperfeiçoamento. Amém? Também nós vemos que a todo momento, meus amados, nós somos alvejados por Satanás, por nosso inimigo, inimigo de nossas almas. E ele investe sobre nossas vidas, ele alveja sobre nossas vidas através dos nossos 5 sentidos, né? Que pelo que nós vemos, pelo que nós sentimos, pelos nossos atos, por nossas palavras e pensamentos. Nós vivemos numa constante guerra e essa guerra ela só vai acabar até no dia em que nós formos, né, chamados por Deus, no dia que nós formos morar então na glória junto com o nosso Deus. Até então nós estamos aqui e não tem como nós sermos separados, né? Então Deus ele está separado, ele é o único que está separado do pecado. Então nós, como seres humanos, é impossível nós estar separados. Nós não conseguimos nos separar porque estamos no meio de um mundo, né, cheio de pecado, de iniquidade. Não conseguimos ser separados disso. Mas nós temos um caminho que é a palavra de Deus que ele deixou para nós, né, para que nós possamos estar perto dele, estudarmos, como estamos fazendo aqui, estudando, né, sobre a sua palavra, nos aprofundando mais em conhecer a Deus, para que possamos, né, estar mais perto dele, né, estar sempre reconhecendo nossos pecados, nossos erros, né, e nos achegando diante de Deus através da nossa santificação, buscando uma perfeição, sermos hoje melhor do que fomos ontem e sermos amanhã melhor do que fomos hoje. Isso é santificação, é buscar a perfeição. Amém? O primeiro ponto da lição dentro da santidade diz assim, ó, separado da criação. Nós vamos ver aqui que Deus ele está separado dos anjos também, né? Por que Deus está separado dos anjos, né? Nós vemos aqui no livro do profeta Isaías também, capítulo 6 e versículo 2, que diz assim, ó, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Por que os serafins, a classe de anjos mais elevada, os anjos que estão voando ao redor e por cima do trono de Deus, eles com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, por quê? Porque eles não podem ver, eles não têm uma intimidade com Deus que deixa eles ver a santidade e a glória e a pureza de Deus. Por quê? Porque são seres que também foram corrompidos, têm uma queda para ser corrompidos,
eles podem pecar também. Então eles não têm essa intimidade, eles não podem olhar para a santidade de Deus, para a glória de Deus. Se eles fizerem isso, eles podem acabar sendo mortos, serem exterminados. Então eles têm essa consciência, né, que eles não podem olhar para Deus. Por isso eles voam, né, com duas asas e com duas cobrem os seus olhos para que não vejam a glória e a santidade de Deus, para que não sejam mortos. E cobrem os seus pés por quê? Porque o lugar que eles estão é santo e não podem pisar. Então eles voam, cobrem os seus pés, reconhecendo a grandeza e a santidade do trono de Deus, que o lugar que eles estão é santo. Então eles têm um tamanho cuidado para não errar, porque o lugar que eles estão, eles querem somente adorar e declarar que Deus é santo, porque eles estão lá adorando a Deus, né, podemos dizer assim, 24 horas por dia, declarando que Deus ele é santo, e eles têm que tomar esse cuidado para que não venham errar, então, para não serem mortos por causa da tamanha santidade e pureza de Deus, porque Deus ele não peca, dele não sai pecado. E os anjos, como eles têm essa queda, eles podem se corromper, né, que nós já vimos que Satanás ele conseguiu, né, uma terça parte dos anjos do céu, ele conseguiu corromper com o pecado, com o orgulho. Satanás, ele tentou ser Deus, tentou desentronizar Deus do seu trono, tirar Deus do seu trono, tomar o lugar de Deus, querendo ser Deus, né, por causa do orgulho, se achou, né, maior e melhor, e Deus então o expulsou do céu, por quê? Porque ele pecou num lugar onde não havia pecado. Amém? E por causa disso, então, a terça parte dos anjos que estavam indo junto com Lúcifer, né, com Satanás, nessa rebelião, também foram expulsos do céu. Por quê? Porque pecaram, né, se rebelaram contra Deus, contra a santidade de Deus. Nós podemos ver então que Deus ele se separou também dos anjos lá no céu, né, por causa do pecado. E dos homens, né? Deus também ele se separou dos homens também por causa do pecado. Nós vemos aqui no nosso livro que diz assim, ó, a Bíblia nos diz que no princípio houve uma íntima comunhão entre o homem e Deus. Está registrado em Gênesis 3 e o versículo de número 8. Né? O pecado, entretanto, veio por fim a este termo. Né? Deus lá no Jardim do Éden criou Adão e Eva, né? Estabeleceu ali uma comunhão, mas Satanás, mais uma vez, ele veio lá para destruir essa comunhão, né, entre a sua criação, entre o homem e Deus, entre Adão e Eva. Né? Deus tinha uma comunhão, ele tinha uma intimidade, né, com o ser humano, com Adão e Eva, mas por causa do pecado, né? Qual foi o pecado que aconteceu ali? A desobediência. Né? Adão e Eva desobedeceram uma ordem, né? Então aconteceu ali, né, o pecado, aonde entrou a santidade e a justiça de Deus em ação. Deus ele não pode ter comunhão com o erro, ele não pode ter comunhão com o pecado. O que ele teve que fazer então? Executar, né, uma penalidade. Ele teve então que expulsar Adão e Eva do Jardim do Éden para que se afastassem de Deus por causa do pecado. Então Deus ele também se afastou, né, do homem, a sua criação, por causa do pecado. O segundo ponto aqui do nosso estudo, da nossa lição, né, vai falar sobre a separado do pecado, a separação do pecado. Diz assim, ó, já foi observado que a essência de Deus é luz. Nós vimos nas aulas passadas, nos capítulos passados, né, que falava sobre Deus como luz, a luz de Deus, né? Portanto, não há nenhuma possibilidade de comungar com as trevas, com a escuridão ou sequer com a penumbra. Então, Deus, ele não peca, ele é impecável, dele não sai pecado, dele não foi criado o pecado, como nós vimos aqui, né? O pecado veio de um ser criado por Deus, né? Mas foi corrompido, né, com o pecado. E por causa dessa corrupção, né, Deus então se afastou, expulsou do lugar de onde estavam, né? E mandou eles
para o abismo, afastando totalmente dele, de Deus. O ser humano, nós vemos também que ele já nasce, né, com o pecado. Aonde está declarado isso? Nós temos aqui uma referência que está no livro de Salmos, capítulo 51 e o verso 5, que é a oração de Davi. Davi reconhecendo o seu erro, reconhecendo que errou, que pecou contra Deus, né? E ele reconhecendo isso, ele ora a Deus, pede perdão e pede para que Deus, né, estabeleça sobre a sua vida um espírito reto. Por quê? Porque ele viu a necessidade que ele precisava da ajuda de Deus, né, para que pudesse continuar tendo comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, né? Ele reconheceu que ele era um ser que já veio do ventre de sua mãe, né, com o pecado enraizado. Então ele precisa ter comunhão com Deus, ele precisa da ajuda de Deus e pediu para que Deus estabelecesse sobre a sua vida um espírito reto. Então nós vemos aqui, meus amados, que o ser humano ele já vem enraizado com o pecado. Ele já vem com o pecado dentro de si. Então todo o ser humano ele peca. Todo ser humano ele cede ao pecado. Então nós temos que tomar esse devido cuidado, né, para que não venhamos pecar contra Deus. E mesmo quando pecamos muitas vezes inconscientemente, né, sem muitas vezes perceber, mas o Espírito Santo nos alerta, né, esse Espírito reto a qual Davi pediu para Deus. Esse Espírito nos avisa, né, olha, você está fazendo errado, não, você fez errado, você pecou, você errou, né, peça perdão para Deus. E é esse Espírito que Deus ele colocou dentro de nossas vidas. Toda vez que nós pedimos para Deus, né, Ele estabelece, Ele nos ajuda, Ele que estende, né, as suas mãos para nos ajudar, para nos levantar, não nos deixar só. O próprio Jesus, ele declarou, né, que antes da sua ascensão ao céu, ele deixou declarado aos seus discípulos que ele iria para o céu, ele ia ter com o Pai, mas ele não iria deixar, né, os discípulos e nós sozinhos, órfãos. Ele ia mandar o Consolador, ele ia mandar o Espírito Santo para estar juntamente com nós, nos guiando. Por quê? Porque a partir do momento que Jesus ele saiu daqui da terra, ele parou de ensinar, né, em carne e osso como homem, então ele subiu e mandou então o Espírito Santo a qual está nos guiando, nos ensinando, né, para que nós possamos estar sempre fazendo a vontade de Deus, né, não estarmos nos afastando de Deus. O Espírito Santo nos avisa, nos ajuda, nos levanta, nos anima, nos ensina todo o momento. Amém? Dando sequência na nossa lição, meus amados irmãos, nós vamos ver aqui no tópico 3, na parte 3, que vai falar sobre níveis de pecado. Nós sabemos que não existe tamanho de pecado, não existe pecadinho, pecado e pecadão, mas nós podemos dividir em níveis, né? E de que maneira vamos fazer isso? Nós vamos ver aqui na parte A que fala sobre o pecado abstrato. O que é o pecado abstrato? O pecado abstrato é na mente e no coração, ou seja, quando a Bíblia se refere a coração, está falando sobre a mente humana, né? Sobre nossos pensamentos, que é da onde sai, né? É da onde saem os nossos projetos, nossos planos, né? É da nossa mente, nossos pensamentos, né? Então, aqui nós vamos ver que o pecado abstrato é o quê? O pecado abstrato é quando você cogita alguma coisa, quando você começa a pensar, é quando você começa a planejar, é quando você produz alguma coisa na sua mente que você deseja fazer. Isso é o pecado abstrato, algo de errado, né? Porque pecado é errado. Quando é algo bom, não é pecado, né? Mas quando é algo ruim, quando é algo mal, quando é errado, né, é pecado. Então, quando nós cogitamos, planejamos, projetamos algo errado na nossa mente, nós estamos então cometendo o pecado abstrato. Amém? Nós vemos uma referência que Jesus deixou, que está registrado no Evangelho de Mateus,
capítulo 5, versículo 28, está aqui no nosso livro, diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 28 diz, as palavras de Jesus: qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar no coração, ou seja, aqui é o pecado abstrato, está cobiçando no seu coração, na sua mente, está projetando, está planejando, né, cometer o desejo da carne, né, através do adultério, e já tem adulterado com ela mesmo sem consumar. Ou seja, nós vamos ver agora na parte B, né, que é o pecado concreto aqui, né, que é o consumar, o pecado já sendo consumado, depois de consumar é o pecado concreto, concretizado. Amém? Então nós vemos aqui Jesus falando, né, que qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, né, no seu coração é o pecado abstrato. Você pensou, você planejou, né, desejou, né, projetou no seu coração, mesmo que você não entrou em ação, não consumou, né, esse pecado, você acabou pecando a si mesmo, porque você planejou. E Deus, ele conhece, né, o íntimo dos seus pensamentos. Deus conhece a intenção do teu coração, né? Então o teu coração já, a tua mente, já tendo a intenção de praticar, planejar, cobiçar, como Jesus declarou aqui, você acabou, né, de cometer o pecado abstrato. E o pecado concreto, então, né, que vem através da ação e também da consequência, né? A ação, qual é que é? A ação é você já praticar, então, depois de você pensar, planejar, né, projetar o pecado, né, que é o abstrato, vem logo, então, o concreto, que é concretizar, colocar em ação aquilo que você planejou. E as consequências, né, a consequência do pecado, né? Se você planejou o mal para alguém, né? Você planejou o mal para alguém, tentou causar mal para uma pessoa. Há dois pontos aqui. Você planejou, né? Você executou e em vez de causar um malefício, causar mal para a vítima, você acabou fazendo um bem, você acabou causando um benefício para essa pessoa. O que acontece aqui? Deus não vai te abençoar, Deus não vai te dar um galardão porque você, ao tentar praticar o mal, causou um benefício para a vítima. Deus não vai te beneficiar por causa disso, né? Mas Ele vai aplicar a sua justiça através do que você pensou, do que você planejou, né? Deus vai aplicar a justiça através da intenção do teu coração, da intenção dos teus pensamentos. Por mais que você não conseguiu, né, causar mal para a pessoa, mas Deus vai aplicar a si mesmo a sua justiça através da consequência. Da mesma forma, se você planejou o mal e aconteceu o mal, Deus vai aplicar a sua justiça em cima do que você projetou, do que você planejou, da ação que você cometeu e da consequência que acabou trazendo para a pessoa que você planejou, que você tentou, que você causou um mal, um malefício. Amém, meus amados? A parte B vai falar sobre a justiça de Deus, né, que é o segundo atributo moral de Deus, né, a justiça de Deus. Aqui na nossa lição diz assim, todos nós temos um conceito próprio de justiça. Esse conceito está delineado de acordo com as normas de moral e ética que cada um preserva em si mesmo. Também é formado pelo senso daquilo que se espera que seja infligido àqueles que de uma ou outra maneira lesam o nosso direito. Essa é a forma como reconhecemos a justiça, porém devemos entender que este é o foco da visão humana. Né? Nós queremos que seja feita a justiça, né, quando alguém causa um mal, quando alguém nos lesa por algum motivo, né, nós procuramos a justiça quando isso acontece. Mas isso é um modo, um foco de visão humana. E já o foco de Deus em cima da justiça é diferente. Né? Por que é diferente? Porque nós esperamos a justiça quando o mal é causado, não pela intenção que a pessoa teve, porque nós desconhecemos essa intenção, já Deus não.
Deus ele já conhece essa intenção dos nossos pensamentos. Por isso Deus ele tem a sua maneira de aplicar sua justiça. Ele já aplica a justiça desde o começo, né? Desde do planejar, do projetar. Deus ele já começa a aplicar a sua justiça. Já o ser humano não. O ser humano ele começa a aplicar a justiça, já procura a justiça a partir do momento que você é lesado, a partir do momento em que você foi prejudicado por alguém. Amém, meus amados? O primeiro ponto aqui que nós podemos ver dentro da justiça de Deus, Deus ele aplica a sua justiça, né, segundo nossos atos e segundo a sua misericórdia. Primeiro ponto, segundo os nossos atos. A justiça de Deus implica em retribuição. Deus não somente retribui o mal, mas também o bem, que nós já vimos. Em Romanos 2,6 está escrito assim: o qual recompensará cada um segundo as suas obras, né? Então Deus, ele aplica a sua justiça conforme as obras de cada um. Se você planejou o bem, né? Se você causou um benefício para alguém, Deus vai te dar recompensa em cima daquilo que você causou, daquele bem que você fez, daquele benefício que você alcançou para uma pessoa. E da mesma forma é para o mal. Se você projetou o mal, se você planejou o mal, se você causou o mal, né, para alguém, Deus vai aplicar a sua justiça em cima, né, daquilo que você planejou, daquilo que você projetou, daquela obra que você, né, colocou em ação. Então Deus ele vai aplicar a sua justiça em cima do que você fez, a sua obra, tanto o bem ou o mal. Nós podemos ver aqui na lição também, nós temos um exemplo aqui sobre os nossos atos, né? Nossos pensamentos, nossos atos. O pensar e o agir é diferente. Você pensou em ajudar alguém ou uma família que estava em necessidade, é o exemplo que nós temos na lição, e você começou a pensar o que vai comprar, que tipo de alimento você vai comprar, né? O quanto que você vai gastar, começou a planejar. A partir do momento em que você foi no mercado e começou a comprar, então, os itens, né, para alcançar para esta família, você começou a colocar em ação, você comprou. Mas só vai ser consumado esse benefício no momento em que você alcançar esses alimentos para essa família que está em necessidade. Aí sim, Deus vai aplicar a sua justiça em cima do bem que você causou para alguém. Que benefício teria se você comprasse os alimentos, planejasse para ajudar alguém e você não levasse para essa pessoa e levasse para você mesmo? Que benefício teria isso? Então Deus aplica a sua justiça em cima do seu projeto, a intenção do teu coração e também da tua ação, a concretização da ação desse benefício. Amém, meus amados? O segundo ponto vai falar sobre a misericórdia de Deus. Aqui nós vemos na leitura que diz assim: quem subsistirá? A pergunta do salmista permanece soando. Se Deus nos tratar segundo merecemos e segundo sua justiça exige, quem subsistirá? Salmo 130, verso 3 também diz assim: se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? É uma pergunta do salmista. E por que ele faz essa pergunta? Por que está sendo colocado desta maneira? Porque Deus, ele também trata, ele é justo também através de sua misericórdia. Imagina eu e você, pela tamanha santidade de Deus, né? Nós pregamos. Vamos dar exemplos, pregadores, cantores que sobem nos púlpitos das igrejas para falar de Deus, falar da santidade de Deus, falar da palavra de Deus, né? Imagina as pessoas que estão lá em cima, muitos com tamanha iniquidade, com tamanhos pecados, e Deus, com sua misericórdia, ele não extermina, ele não mata, né? Ele usa de sua justiça através da sua misericórdia. Ele tem misericórdia, ele não simplesmente aplica a sua justiça no que ele poderia fazer, porque
ele acabaria com toda a raça humana, por causa do pecado, por causa dos erros, por causa da iniquidade. Deus, ele exterminaria todo o ser humano da face da terra. Por quê? Mas ele não faz isso por quê? Porque ele é misericordioso. Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus também de amor. Ele ama a sua criação. Ele ama o homem. Tanto aquele que é chamado de seu filho, que anda dentro da sua palavra, conforme a sua palavra, conforme os seus mandamentos, conforme a sua vontade. Ele ama tanto esse, como também ama aquele que está longe da sua palavra, que está longe da sua vontade, que está longe, né, da vontade de Deus, dos seus ensinamentos, está longe de uma comunhão, de uma intimidade com Ele, está longe de conhecer esse Deus. Deus ama essa pessoa também, o mais pobre pecador, quanto também de um filho que está ali fazendo a sua vontade. Deus ama de igual forma. E por causa deste amor, Deus aplica a sua misericórdia. Ele é misericordioso com todo o ser humano. Amém? Por isso, meus amados irmãos, nós devemos adorar e glorificar a esse Deus. Aqui embaixo tem também uma passagem do profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 24, que diz assim, ó: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Por quê? Porque Ele é amor, Ele ama, então Ele se agrada, né, em dar uma oportunidade. Ele é um Deus de oportunidade. Todos os dias nós levantamos, nós acordamos, né, nós temos uma nova oportunidade. Todo o raiar do sol é Deus nos dando uma nova oportunidade para nós vivermos aqui nessa terra, debaixo da sua misericórdia, debaixo da sua graça. Amém, meus amados irmãos? Para encerrar aqui então o capítulo número 6, eu quero fazer a revisão com vocês. A primeira pergunta diz assim: cite os atributos morais de Deus. Quais são os atributos morais de Deus? Santidade e justiça. A segunda pergunta é: por que Deus está separado dos homens? O homem corrompeu-se ao pecar e a santidade de Deus exige afastamento. Por quê? Porque Deus não peca, Deus é impecável. Então, a santidade de Deus exige afastamento do pecado. Por que Deus está separado dos anjos? Porque a possibilidade de pecado fez com que Deus se afastasse dos anjos. Lúcifer pecou. Então, a possibilidade dos anjos pecar faz com que Deus também se afaste dos anjos. Por que Deus está separado do pecado? A próxima pergunta. Porque Deus é luz, o pecado é trevas e não há comunhão entre trevas e luz. Deus é santo. A próxima pergunta é a seguinte: quais são os níveis de pecado apontados no texto? Quais são os níveis que nós vimos ali? Nós sabemos que não existe tamanho de pecado, não existe pecadinho, pecado nem pecadão, mas nós podemos classificar por níveis. Quais foram os níveis que nós vemos ali? É o pecado abstrato e o pecado concreto. Amém? A última pergunta diz assim: como se manifesta a justiça de Deus? A justiça de Deus se manifesta de que maneira? Segundo os nossos atos e segundo a misericórdia de Deus. É a maneira que se manifesta a justiça de Deus, segundo os nossos atos e segundo a misericórdia de Deus. Amém, meus irmãos? Aqui nós finalizamos então, né, a lição de número 6, né, atributos morais de Deus, a santidade e a justiça. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e até a próxima aula. Fiquem ligados no nosso grupo, que ali então eu vou estar passando, né, orientando os irmãos nas próximas aulas e os próximos vídeos. E que Deus abençoe cada um de vocês. Amém?